Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou fazer um pão que vai muito poucos ingredientes. Você não vai acreditar como esse pão é simples, mas o resultado é uma delícia. Esse pão de hoje não leva ovos e não leva leite e fica muito gostoso. Bora lá fazer essa delícia. Bom, gente, eu vou começar colocando aqui na tigela água, tá? Aqui eu vou usar 2 xícaras de água levemente morna. Então vai dar um total de 480 ml de água. Cada xícara dessa aqui é 240 ml. Vou colocar a primeira xícara e vou colocar a segunda. Se você quiser usar leite no lugar da água, não tem problema. Agora, nessa água, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. 1, 2 e 3, bem cheias. Agora, vou misturar aqui o açúcar e a água até dissolver esse açúcar. Agora vou acrescentar aqui 1 colher de sopa bem cheia de fermento para pão, ou 10 gramas. Agora vou misturar aqui o fermento junto com a água. O único cuidado que você tem que ter com esse pão é na hora de amornar a água, não esquentá-la demais, senão o seu pão não vai crescer. Agora vou acrescentar aqui 1 colher de chá cheia de sal. Vou colocar aqui no cantinho. E agora, gente, eu vou usar aqui a banha de porco. Mas se você não tem banha de porco em casa, você pode usar margarina ou manteiga. A mesma quantidade, ó, 1 colher de sopa, não muito cheia, tá? Se você quiser fazer um pão totalmente sem lactose, o que você vai usar no lugar da gordura? Você pode usar a banha de porco, né? E também pode usar o óleo. Aí, se for óleo ou azeite, você use 4 colheres de sopa. E agora, gente, é só acrescentar farinha de trigo aqui até essa massa não grudar mais nas mãos. Então, vou colocando a farinha e vou misturando. Olha só, gente, fui colocando farinha, tá? A massa já começou a pesar um pouco, então agora eu posso trocar o fouet pela colher para ficar melhor de mexer ou mexer com a mão. E eu continuo colocando farinha porque ela ainda está grudando. Pronto, gente, já misturei a farinha até chegar o ponto que eu vou mostrar para vocês. Em gramas, até aqui foram mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo. Isso pode variar de acordo com o tamanho da xícara que você vai usar para medir a água. Então, você coloque farinha até chegar nesse ponto aqui, ó. Você consegue retirar a massa da tigela, ó. E por fora ela não está grudando, mas se você abrir a massa aqui, ó, por dentro ela tá grudando um pouco, tá? É esse o ponto certo da massa. E agora, gente, eu vou fechar aqui o pote e vou deixar essa massa descansar mais ou menos uns 20 minutos. É o suficiente, tá? Você não pode deixar a massa crescer demais, porque isso acontece muito. Ah, que lindo, meu pão tá crescendo bastante. Aí quando vai pro forno, ele murcha. Por quê? Porque ele já usou toda a força que ele tinha para crescer antes. Aí na hora de assar, em vez dele crescer, ele vai murchar. Então, você tem que tomar esse cuidado. Deixa crescer um pouco antes. Pronto, gente. Deixei a massa crescendo aqui uns minutinhos. Agora, coloquei um pouquinho de farinha aqui. E chegou a hora de modelar os pães, tá? Você pode usar o rolo para modelar ou cortar e modelar na mão mesmo, como eu vou fazer. Olha só, gente, a massa continua bem fofinha. Eu vou cortar aqui em 3 partes, mas você faça do seu jeitinho.
Então, coloquei um pouquinho de farinha para ele não grudar na minha mão. Ó, gente, eu vou fazer os pãezinhos. Peguei uma forma aqui, untei ela com um pouquinho de óleo e polvilhei farinha de trigo. Olha só, gente, já modelei os pães, tá? Agora ele precisa crescer novamente. Então, eu vou colocar um paninho de prato aqui por cima e vou esperar ele crescer mais uma vez antes de levar para assar. Olha só, gente, os pães já cresceram, agora eu já posso levar para assar. Vou levar para o forno a 180 graus. Já está pronto, acabei de tirar aqui do forno. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é porque eu estou cozinhando feijão aqui no fogão a lenha. Então, gente, para assar esse pão aqui no meu forno, levou 40 minutos, eu deixei a maior parte do tempo a 180 graus e nos últimos 10 minutos eu levantei a temperatura para 200 graus. Se você quiser ele mais douradinho, pode deixar mais alta temperatura no final. Gente, peguei aqui um pouquinho de açúcar e água, misturei até dissolver o açúcar e vou passar aqui enquanto esse pão ainda está quentinho. Essa caldinha ajuda a amolecer a casquinha do pão e deixa ele mais gostoso. Aqui eu usei mais ou menos 2 colheres de sopa de açúcar para 2 de água. Pronto, gente, já passei a caldinha, agora vou retirar o pão da forma. O café tá garantido, olha esse pãozinho. Olha a situação, quentinho, fofinho. Nossa, gente, agora eu vou cortar um aqui para vocês verem como ele ficou por dentro. Vou cortar esse menor aqui, porque esses outros eu vou dar de presente aqui para os vizinhos. Então, vou cortar aqui. Nossa, gente, olha essa massa. Olha isso. Olha essa fofura. Sem precisar sovar, gente, sem leite, sem ovos. Olha essa massinha fofinha, tá quente. Nossa, gente, vou experimentar aqui. Muito gostoso. Criou uma casquinha por fora, gente, e a massa é um algodão. Tá muito bom esse pãozinho que é super simples de fazer, né? Então tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau!